Fala galera! Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro. Sejam muito bem-vindos ao canal Gradiente Linear. Eu sou Ricardo Oliveira e a gente vai mais para mais um dia de análise e operação. Antes de qualquer coisa, deixa o like aí. Os likes estão muito fracos. Estou dedicando todo dia de manhã aqui, então, pô, dá uma força aí, galera. É só o likezinho para o algoritmo recomendar. Então, para quem não sabe, gradiente linear é a distribuição de ordens em pontos de exaustão. A gente também opera tendência, mas o nosso básico é ponto de exaustão, onde a gente sabe que estatisticamente, por um estudo feito por dados quantitativos, normalmente esse ponto volta, certo? Então, vou fazer aqui uma análise preliminar com vocês. É extremamente importante que vocês cheguem antes do mercado abrir, façam a análise de vocês. Então, vamos lá, ó. Peguei 60 minutos, eu já tinha traçado esse canal aqui, certo? Então peguei, repliquei esse canal para cima aqui e aqui, ó, tá tocando no 50% do canal. É um ponto que ele normalmente vai encontrar dificuldade para romper. Então, eu já deixo esse ponto para quando estiver operando, ele está chegando perto desses pontos importantes, me ajuda no gerenciamento da minha operação. Deixo aqui no cantinho, acredito, a tela está em cima aqui, deixa eu passar para cá. Então deixo aqui no cantinho, que aí eu consigo ver quando está em pontos importantes, tá? Então vamos lá agora para 15 minutos. 15 minutos a gente põe aqui o volume profile para ver as zonas mais negociadas. Então eu pego aqui, ó, ontem foi nessa linha vermelha aqui, certo? E na sexta aqui. Então já pego a marcação, seria uma linha aqui e a outra aqui. Sexta, quinta. Na quinta, mesmo ponto aqui. Pessoal, região então muito forte. Como não é um ponto em si, mais uma zona, uma região de negociação, o que eu faço? Eu vou ajustar mais ou menos aqui na mínima aqui da consolidação e a outra eu coloco aqui na máxima da consolidação, máxima de hoje e máxima desses dias aqui, ó. Então é mais ou menos a região que eu estou ajustando aqui. Diminuo um pouquinho essa zona aqui, em cima da POC, Point of Control, e deixo essa região aqui que é muito importante, a gente não opera aqui dentro. Ontem não, segunda, sexta, quinta, quinta-feira. Então a nossa região de negociação foi aqui, o que eu faço? Marco uma zona aqui, marco a região e uma um pouquinho para baixo, porque olha aqui, ó, eu marco como se fosse uma máxima e uma mínima aqui dessa região. Sei que aqui foi muito complicado. Como eu pego aqui mais recente que voltou, o que eu faço? Eu ajusto um pouquinho, deixo o pavio para fora, sei que é onde ele foi e voltou. Então já deixo essas zonas marcadas e aqui eu faço o quê? Vou marcar aqui a máxima de sexta-feira. Vai ser um ponto também que ela vai brigar bastante. Dou o zoomzinho, diminuo, deixo aqui do lado 15 minutos. Por quê? Você tem essas zonas de referência, vão ser zonas que vão brigar. Próximo aqui 112,300. Tá rompendo, provavelmente vai buscar para cima. Aí eu venho aqui para os 5 minutos. O que eu fiz nos 5 minutos? Eu tenho as bandas de Bollinger aqui, média de 9, média de 20. Tracei esse canalzinho e tracei 50% aqui do canal. Ó, onde ele começou hoje? Lá do fundo do canal, veio até na metade do canal, brigou aqui também nessa POC, voltou, corrigiu na 20 e agora está subindo. Aqui está confirmando um pivô. Então, no caso dos 5 minutos, próxima região que eu tenho que ter interesse é onde? É quando tocar lá na linha de retorno do canal de alta. Fica atento aqui a essa região. Então é mais um fator aqui para me auxiliar na minha tomada de decisão. Tá? Então deixo aqui bonitinho 5 minutos aqui do lado. E agora para 1 minuto. Eu tenho aqui os meus sigmas, no caso aqui sigma 1, variação de 1%, seria onde eu estaria pensando em fazer a primeira entrada do gradiente linear na venda, tá? Qual que é o racional aqui? Furou as bandas de Bollinger nos 15 minutos, seriam essa aqui, eu passo para o time frame de 15 minutos para ver se furou e tocou algum dos sigmas, é a nossa entrada na exaustão contrária, que eu vou entrar na venda. O que eu marquei aqui? Extremamente importante que eu considero também. Peguei a última perna de baixa, que foi essa aqui, faço o espelhamento a lá Zé dólar, e aqui eu tenho o meu primeiro alvo de Fibo e o meu segundo alvo de Fibo. Então, uma entrada com confluência bacana que eu estou pensando, que eu penso que poderia ser minha primeira entrada, seria aqui, sigma 1
segundo alvo de FIBO, 112 mil, ele vai coincidir com outra coisa que eu tinha anotado agora que eu esqueci, mas que já, ó, 112.300 também tem essa point of control aqui, um pouquinho acima. Então seria um ponto interessante para eu entrar entre o Sigma 1 e entre o Sigma 2. Então, por enquanto, esse é importantíssimo a gente fazer essa análise preliminar para na hora não ter dúvida. Você já sabe mais ou menos o seu ponto de entrada. Quando você entrar, você já define seu ponto de saída e vai gerenciando a operação. Outras coisas importantes que vocês sabem que eu olho aqui, eu tenho minha tela de apoio, que eu olho o índice financeiro, Petro, Vale. Olho o S&P, que normalmente eles estão correlacionados positivamente com o índice. Se eles sobem, o índice sobe. Se eles caem, o índice cai. E negativamente aqui, contrário, eu tenho os DIs, eu tenho o dólar e eu tenho o DXY. Então, se o dólar sobe, normalmente o índice cai. Então, tem essa correlação contrária, são coisas que eu costumo observar aqui também. Especialmente os DIs, pessoal. Quem manda no nosso mercado são os DIs. O que são os DIs? São os juros futuros. Então é isso aí. Se der entrada, a gente continua aqui. Galera, não esquece do like. Análise bem bacana para vocês aí agregar no seu operacional. E só para não esquecer, eu deixo aqui também o IBOV. Por quê? Porque na milhar do IBOV a gente tem muita briga. Então aqui no 111 mil a gente sabe que vai ter briga, no 110 mil. Então eu deixo aqui para ver esses pontos aqui também no IBOV. Fechado? É isso aí. Tamo junto, é nóis. É outro ponto que eu esqueci de comentar. Peguei ontem aqui, mínima, máxima, e boto aqui 50% desse ponto, que com certeza é um ponto muito importante. Só para vocês verem ontem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E para trás também já vinha sendo um ponto importante de negociação. Ó. Então, se chegar nesse ponto aqui, pode ser que dê uma compra para a gente, apesar de não ter chegado aqui no menos 1, mas aqui provavelmente está o menos 0,7%. Tá? E olha o ponto que segurou. Olha o ponto que segurou aqui, ó, que bateu e voltou. Foi aquela região que a gente tinha marcado aqui, ó. Aqui já tinha segurado, segurou, inverteu aqui, bipolaridade. Chegou aqui, segurou, aqui bateu, voltou, caiu, aqui chegou, ficou na zona, aqui ficou na zona, aqui ficou na zona e aqui também chegou no máximo. Então essa zona aqui a gente não mexe com ela. Só se perder essa mínima aqui que a gente poderia pensar em vender, mas não pelo gradiente. Por análise técnica tradicional que vai sair de uma zona de negociação e tem um vácuozinho bom, pouco operado aqui nesse ponto. Beleza? São 9h54, a gente vai esperar o mercado abrir para tomar nossa decisão, mas a princípio a gente só entra nos pontos de exaustão, porque a estatística mostra que 8 operações cada 10 a gente vai acertar. Então a gente tem que ter paciência, se der operação entra, se não der a gente não entra, tá bom? Pessoal, a iluminação tá um pouco mais fraca, que eu fechei aqui a cortina da janela, que fica o sol muito na minha cara, que eu fico olhando para dois monitores e a luminosidade, a claridade toda atrás acaba incomodando um pouquinho a vista. Eu fechei um pouco a cortina para ficar mais confortável aqui. 10h06, o mercado continua enjoado, brigando aqui naquela zona que a gente marcou. Tá querendo perder, mas a gente tem um ajuste só abaixo. Então aqui para a gente operar uma análise técnica tradicional, vendido, só perdendo o ajuste, só perdendo a mínima do dia. Aí dá para a gente pensar aqui numa venda. Fechado? Galera, aproveitando aqui, vou deixar pronto a Flex. Você abre conta na Orama gratuitamente. Entra aqui em Vista Agora, Flex Scan. Lembrando que tem um link aí abaixo, condições especiais para você. Você não paga nada para abrir conta, nem paga nada pela Flex Scan na Orama. Na Nova Futura estava R$ 350. Entro aqui em ambiente real. E foi. E aqui eu configuro a nossa boleta aqui do gradiente linear. Então vamos esperar aqui ver se esse mercado dá uma operação para a gente entrar na direcional aqui em tendência. Galera, meio-dia e 1h17. Caiu aqui, tá quase chegando no nosso Sigma 2, terceiro alvo de FIBO. Fizemos uma entradinha aqui bem agressiva. 10 linhas, entrada a cada 60 e saída a cada 120 pontos. Vamos deixar aí o arroz secar. A gente consegue segurar aí provavelmente até em Sigma 3. Já caiu bastante FNC, Petro e Vale. Natural que deu uma corrigida agora na parte da tarde. É isso aí, valeu.
É isso aí, galera. Agora 14,46. Realmente aqui a nossa entrada foi bem padrão. Olha até onde que ele veio, pessoal. Sigma 2. Funciona ou não funciona esses pontos de exaustão? Esse Sigma 2 aqui está com, sei lá, uns 95% de aproveitamento. E outra, era o terceiro alvo de FIBO ainda, ó. Terceiro alvo de FIBO que eu tracei dessa perna de alta, esse espelhamento. Então a confluência padrão, terceiro alvo de FIBO, entramos lá no 109,345, 10 linhas, entrada 60, sai de cada 120, tá batendo lá os R$500 agora. Então é isso aí, galera. Vamos deixar rolar mais um pouquinho aqui. Se bem que esse ponto aqui foi um ponto de bastante briga, 50% do dia. Eu vou sair da operação. Vou encerrar aqui, ó. Mostrar para vocês. Tinha marcado aqui a máxima e a mínima de ontem. E esse ponto aqui é 50% do dia. Então onde ele veio corrigir aqui da última vez, ó. Então vamos encerrar a operação. Entradinha nesse ponto, carregou alguns contratos. Pessoal, nessa boleta, realmente eu coloquei o stop de 1.500, é uma boleta bem agressiva, porque ela carrega muito rápido. Se ela vir contra 600, se ela vir contra 600 pontos, ela já carregou 10 contratos. Então a gente tem que pôr o stop maior e deixar trabalhar. Mas quando ela anda a favor, ela dá uma pontuação muito rápido também. Então tem aí 1h30 de operação, já bateu os R$500. Vou encerrar a operação. Então já deu aí R$531. É uma boleta bem agressiva, mas é aquele negócio, pessoal. Quanto maior o stop, quanto maior o range de stop você tiver, quanto maior você aceitar o preço voltar, mais você vai ganhar. Porque na estratégia a gente só ganha se a gente carrega os contratos vindo contra. Tá bom? Então é isso aí. 50%. Milhar de BOV. Estamos encerrando a operação aí. Valeu. Até a próxima. Não esquece o like.